Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o profeta Gilberto Luiz. Estou aqui hoje para dar continuidade a essa nossa grade de aula tremenda, falando sobre flua em seu chamado profético. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que eu considero de suma importância, que é os níveis. Quais são os níveis, os vários níveis da unção nos quais os profetas operam? Todo profeta, ele precisa entender quais são os níveis de acesso e até onde um profeta ele se move debaixo da unção. E hoje eu quero te explicar isso, já recomendando você que sempre esteja com a Bíblia aberta, sempre com a caneta e um caderno para apontar ou algum lugar de facilidade, um tablet ou qualquer coisa, para você não perder nenhum detalhe aqui da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre quais são os vários níveis, os níveis que opera um profeta. Existe, para você ter ideia, vamos começar já, existe vários níveis da unção nos quais os profetas operam. Eu gostaria que você anotasse isso. Quais são os níveis da unção nos quais os profetas operam? Primeiro nível é o nível do dom do ministério. Segundo nível é o nível da impartição. Terceiro nível, o nível do manto profético. E quarto nível, o nível profético apostólico. São níveis onde o Senhor vai promover o profeta a conquistar mais unção. Na medida em que se submete ao que Deus quer, um profeta ele vai se promovendo, ou seja, ele vai conquistando mais a unção de Deus, mais o peso da unção, mediante a medida que se submete ao que Deus quer ou ao querer de Deus. Não depende do tempo, preste bem atenção, não depende do tempo, mas da caminhada e da resposta de cada um. Não depende de quanto tempo você está ou tem que aguardar para mover-se dentro dessa unção profética ou dentro dessa unção do profeta. Não depende nada de tempo, depende mais da caminhada e do tempo de resposta que cada pessoa se posiciona para com Deus e para submeter ao que Deus quer e à vontade de Deus. Vamos lá então falar sobre esses níveis de unção nas quais os profetas operam. Vamos lá, anota aí. Primeiro nível, o nível do dom do ministério. Quando um profeta está ministrando em um lugar, as pessoas proféticas se sentem profundamente identificadas e também pode tomar ou receber do ensino desse profeta. Os profetas fluem em um ou mais dons de revelação. E assim, quais são esses dons? Todo profeta, sempre vou repetir isso aqui, todo profeta ele carrega no seu espírito. Um profeta de ofício é diferente, mais na frente vamos aprender sobre isso. Um profeta de ofício é diferente de uma pessoa com um dom da profecia. Porque um profeta de ofício, ele flui em um ou até mesmo em mais dons. E quais são esses dons? Os que nós caracterizamos como os dons de revelação. Quais são os dons de revelação que operam no espírito do profeta? Primeiro, discernimentos de espírito. 1 Coríntios capítulo 12 fala claramente sobre isso. Primeiro, dom da revelação que carrega o espírito do profeta, o discernimento de espírito. Segundo, a palavra da ciência, ou o dom da ciência, como você quer entender. E terceiro, o dom da revelação que carrega no espírito do profeta, que opera na unção desse profeta, no ministério do profeta, nesse nível do ministério do profeta, é a palavra de sabedoria. Esses dons são ferramentas importantes. Presta atenção, gente. São importantes que o profeta usa no exercício do seu ministério. Todo profeta ele tem que se mover em um ou mais dons de revelação. Deus se comunica com as pessoas da mesma maneira que cada um pode entender. Ou seja, a comunicação de Deus ela varia
de pessoa a pessoa. Para uma pessoa intelectual, Deus vai comunicar no nível intelectual. Para uma pessoa mais simples, Deus vai comunicar no nível da simplicidade. Ou seja, Deus se comunica com as pessoas de maneira que cada um pode entender. Por exemplo, Deus se comunica através dos sonhos. Vamos falar, tem aqui uma aula somente sobre sonhos e visões e interpretações. Mas vamos lá. Deus pode se comunicar, por exemplo, através dos sonhos. Nem sempre aquele que tem o sonho tem a interpretação. Às vezes você pode receber, através de um sonho, de uma visão, de uma projeção, enquanto você está dormindo, um sonho. Talvez você pode receber o sonho e nem sempre aquele que tem o sonho tem interpretação. Joel capítulo 2 e o verso 28 diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão, e os vossos filhos e as vossas filhas e os vossos anciões sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Ou seja, Deus também pode usar o êxtase. A pessoa fica de tal forma que perde o controle do seu corpo, dos seus pensamentos, dos seus movimentos. Deus também pode se comunicar de diversas formas, comunicar com cada indivíduo, através de sonhos, e essas também através de quê? De visões. Pode ser com os olhos abertos ou também pode ser com os olhos fechados, porque existe uma variedade de visões, que elas podem ser de olhos abertos, como também pode ser de olhos fechados. Existem vários níveis de manifestação quando nós falamos de visões. Mais à frente vamos aprofundar nisso, quando estiver falando de sonhos, visões e interpretações, vamos aprofundar nisso. Mas Deus pode usar as visões? Sim, Deus pode usar as visões para comunicar. Ou seja, Ele pode comunicar tanto com seus olhos abertos, como também Ele pode comunicar com seus olhos fechados. Então, os dons do profeta são exercidos através do quê? Da palavra que sai da sua boca. Vamos lá? Principais funções da mensagem que sai do profeta. Vamos lá? Ou seja, quais são as principais funções da mensagem, ou seja, da comunicação que sai da boca do profeta? Primeiro, desenraigar. O que é desenraigar, profeta? Coisas antigas que estão enraizadas. Desarraigar coisas antigas que estão ali enraizadas através da palavra, através da manifestação dos dons do profeta, são exercidos para você ter ideia, através da palavra que sai da sua boca, para você ter ideia. Ou seja, as principais funções da mensagem sai da boca. Primeiro, desenraigar. Ou seja, o que é desenraigar? Coisas antigas que estão enraizadas. Ali, o profeta, na sua palavra, na manifestação através da vida, do exercício de um profeta, pode desarraigar coisas antigas que estão enraizadas. Outra coisa, pode derrubar. Derrubar o quê? Coisas mal edificadas, que precisam o quê? Ser derrubadas para que Deus coloque tudo no seu lugar. Ou seja, precisa ser derrubada. Através também da palavra ou dos dons que manifesta através da mensagem que sai da boca do profeta, Deus pode desenraigar, derrubar, também pode destruir. O que é destruir? O que não serve, tirar, apagar, arrancar, destruir totalmente. Outra coisa, através disso, também pode transtornar. Ou seja, transtornar o quê? Os planos do inimigo e as ciladas do inimigo preparada contra a vida de alguém. Outra coisa, ele pode também, através do dom do profeta, através da mensagem que sai de sua boca, ele pode plantar, construir. O que é isso? Plantar e construir. O que acontece depois de ser limpado. Ou seja, ele pode fazer uma limpeza na vida dessa pessoa e depois plantar e construir e fazer algo novo na vida dessa pessoa. O trabalho de desenraigar ou desenraizar, derrubar, destruir, tem que vir antes de plantar e edificar o que vem de Deus. A mensagem profética, gente,
ela traz consigo diferentes projeções nas pessoas. Assim como a revelação, ela tira o véu para entender e ver o que está antes, não se via e nem se entendia. Quando há uma revelação, quando há uma manifestação através da mensagem profética, traz consigo a revelação, tirando o véu para que o que não podia ser entendido e o que não podia ser visto seja visto com mais clareza. Ou seja, o que não podia ser entendido, seja entendido com mais clareza. Não sei se você está entendendo. Outra, a mensagem profética traz consigo diferentes projeções nas pessoas, como por exemplo, revelação, também endereço ou direção, ou direcionamento, ou direções para as pessoas que estão em crise, ou seja, direção não somente para um acontecimento qualquer, mas para pessoas que estão em crise e não sabem para onde vão ou não sabem o que fazer através da mensagem. Eles são que? Direcionados, ou têm direção, ou são guiados, ou são apontados através da mensagem profética que consegue trazer diferentes projeções. Outra projeção traz correção, ou seja, coisas nas pessoas que podem estar em erro ou através da palavra ou através da mensagem do profeta são corrigidas em sua vida. Outra coisa que traz também a confirmação de coisas que recebemos ou esperamos ou esperávamos que fossem confirmadas. São aqueles tradicionais que nós fazemos, aquela prova com Deus, ou fazemos do teste para ver, confirma isso, meu casamento, meu relacionamento, meu emprego, diversas coisas. Também traz a mensagem, traz consigo uma outra projeção que é a impartição. Ocorre do espírito do profeta ao espírito das pessoas através da ministração que são gerados ou são criados os filhos ministeriais para caminhar debaixo da mesma unção, do mesmo mentorado desse profeta ou da unção desse profeta para que eles possam fluir. Outra coisa, ativação. O que é ativação? É tudo que estava adormecido volta a acordar. Seu desejo por buscar a Deus, seu desejo pelas coisas espirituais, seu desejo em ser um homem, uma mulher profética ou ter um ministério profético e sucessivamente. Agora vamos lá, segundo nível de unção ou segundo níveis da unção nos quais opera o profeta. O primeiro nós já aprendemos aí, que é o nível do dom ministerial. O segundo nível é o nível da impartição. Gente, isso aqui é muito bom a gente ficar atento sobre a impartição e nos ajuda também a não cair ou receber até ministrações de qualquer pessoa que nós não conhecemos, nem a vida e nem a história dessas pessoas. Nível da impartição ou da distribuição. O que acontece aí? A entrega tem a ver com a essência do espírito do profeta. Ou seja, é um desejo do meu coração quando eu estou gravando essa aula aqui, não sei se você vai assistir hoje ou amanhã ou daqui a alguns anos, ou se você está fazendo esse curso exatamente agora, ou talvez você entrou depois ou depois de anos, ou se interessou por isso. A entrega tem a ver com a essência do espírito do profeta. O que tem a ver com isso? Essa entrega é o desejo do meu coração como profeta que Deus transfira ou imparta ou distribua do mesmo espírito profético que está sobre mim, que ele seja transferido e para que ele se mova na sua vida. Quando um profeta dá o que sai dele em unção profética, está em particular tocar o espírito das pessoas e faz nelas um depósito nele, ou seja, transferir a unção que está sobre mim para que outras pessoas se movam numa dimensão maior do que a qual eu me movo. A unção profética é a vida e a essência do próprio Deus, que é profético, para você ter ideia. A unção profética, ela faz com que as pessoas saiam das trevas à luz e que o povo também possa ser guardado em meio às situações e às circunstâncias. Um profeta tem características que nós chamamos de chamar, que tem a ver com guardar, cobrir e proteger.
Ou seja, qual que é a função de um profeta? Qual é a característica de um profeta de ofício? É manifestar essa característica de chamar, que significa que ele tem a ver com guardar, cobrir ou proteger. A entrega pode ser vista de forma prática na Bíblia, para você ter ideia. Como que aconteceu, por exemplo, com Moisés no tabernáculo, lá em Números capítulo 11, do verso 16 ao verso 17, Moisés impartiu do seu espírito, ele distribuiu da unção que estava sobre ele, sobre todos os 70 que estavam ali, inclusive 2 que estavam fora, o espírito de impartição, a unção profética de impartição, de distribuição que estava sobre Moisés, pegou mais 2 que estavam fora do arraial. Os ministros proféticos na casa de Deus, ou na casa, melhor dizendo, tem que dar-lhe aos outros para que possa fluir na mesma unção, para que sejam ajudadas, adequadas e apoios também no ministério, para que possam desenvolver no trabalho ministerial que Deus lhe concedeu. Os ministros proféticos, os profetas de ofício, eles precisam entregar ou liberar, ou impartir, ou distribuir da mesma unção, para que os outros possam também fluir na mesma unção, para que sejam apoiadores de ministérios, para que possa desenvolver o trabalho ministerial que Deus lhe encomendou ou que Deus lhe deu. A maioria das vezes, os ministérios proféticos, eles querem ser ministérios de particularidade. E o ministério profético, ele não pode ser de particularidade, ele tem que ser o ministério da distribuição, da impartição, onde filhos espirituais, profetas que estão debaixo dessa unção, ela deve ser impartida sobre eles para que o serviço da casa de Deus e do seu reino se torne mais leve. É importante que nossos líderes estejam fluindo no mesmo espírito que estamos funcionando. É de suma importância. É importante que todos que caminhem debaixo da unção profética ou do manto profético sejam guardados, sejam cobridos e protegidos e eles possam caminhar debaixo da mesma unção. Quando ensinamos do espírito, do nosso espírito, ou quando nós ensinamos do nosso espírito às pessoas, elas estarão ligadas em seu espírito a Deus, a nós e a visão. Serão fiéis, caminharão com a visão, no mesmo sentimento e na palavra, e não nos trairão, porque estarão debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo manto. Associação é o que faz com que as pessoas sejam ensinadas do mesmo espírito. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Timóteo capítulo, 2 Timóteo capítulo de número 1, verso 6, sobre o presbitério profético. Quando se faz um presbitério profético ou apostólico, profetas ou apóstolos impõem as mãos e há uma entrega de dons. Lá em 1, que eu citei aqui, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, olha o que Paulo está dizendo a ele. Por isso, o aconselho a ativar, o avivar o fogo do dom de Deus que está em ti, pela imposição de mão de quem? Pela imposição das minhas mãos, ou seja, de todos os presbíteros. Ou seja, esse é o segundo nível da unção que opera um profeta. Terceiro nível é o nível do manto profético. Gente, o nível do manto profético é muito profundo. Quando falamos de manto, falamos de uma dimensão espiritual que cobre, ou seja, de uma cobertura profética, de uma casa, de uma cobertura, de um guardar profético, de uma proteção profética. A palavra manto está relacionada com o fato de que Elias jogou o manto em Eliseu. Veja que o profeta Elias, ele joga o manto em Eliseu, demonstrando o quê? Demonstrando, trazendo ele para debaixo da sua cobertura profética. O manto era um pedaço de tecido que era usado como uma camada para se cobrir à noite e para se cobrir do frio, e era parte da roupa normal de um indivíduo, de uma pessoa. Ao jogar o manto sobre alguém, era sinal de quê? De escolha.
e denotava, para você ter ideia, quando jogava-se o manto sobre alguém, era um sinal de que essa pessoa estava sendo escolhida ou um sinal de escolha. E denotava uma extensão da autoridade de Deus. Sobre um ministro ou sobre um profeta sempre repousa o quê? Um manto de autoridade. Sobre os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, verso 11, que lá diz que uns ele deu para profeta, para apóstolos, para profetas, para evangelistas, outros para pastores e mestres. Sobre todos esses ministros, sobre todos eles, repousa o quê? Um manto de autoridade. O manto que cobre o profeta em autoridade em um lugar é algo que se estende para aqueles que estão sobre essa autoridade, pelo que eles podem influir sobre esse manto. Quantas pessoas que caminham debaixo da nossa orientação, da nossa mentoria profética, e eles estão aí pelo mundo afora, se movendo debaixo dessa mesma graça e dessa mesma unção. Por quê? Porque eles não só estão debaixo da cobertura profética do nosso ministério, mas eles estão também, o quê? Eles estão fluindo debaixo dessa autoridade. Eles estão debaixo desse manto e o meu desejo é que eles sejam profetas. Você, que é aluno dessa plataforma, você que faz parte dessa Masterclass, eu quero que você flua na mesma unção. Que você veja o mundo espiritual tão real como a cor da roupa que você está enxergando e agora. Há lugares onde já há uma unção conquistada ao longo dos anos. É um manto que repousa sobre um lugar e as pessoas que assistem caem sobre esta unção, para você ter ideia. Ou seja, aí entra aquele velho jargão, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Agora, quarto e último nível onde opera a unção do profeta. O nível profético apostólico. Há ministérios híbridos, para você ter ideia. Há ofícios proféticos apostólicos e apostólicos proféticos, ministeriais apostólicos, ministeriais proféticos e ministeriais evangelísticos. Quando o profeta começa a sair do que é o círculo da congregação, ele se protege, ou ele se projeta, melhor não a palavra protege, mas ele se projeta para a cidade. Ele deixa de ser simplesmente um profeta de 4 paredes de um local, onde se reúne para congregar, e ele se projeta para a cidade. Ele deixa de ser simplesmente um profeta de um ambiente, de uma casa, e passa a ser o profeta ou apóstolo dessa cidade. Deus o promove e envia para as nações, ele dá o quê? Estratégias. Ele começa a agir em um nível apostólico. É enviado apostolicamente para exercer o quê? O ofício profético. Vemos, por exemplo, o caso de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. Eu sempre digo para você, Bíblia aberta, caneta e um local para você apontar. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. Veio, pois, a minha palavra do Senhor, dizendo: antes de te formar no ventre, eu te conheci. Antes de nascer, eu te santifiquei. E olha o mais forte aqui. E te dei por profeta às nações. Quando um profeta é colocado sobre as nações e reinos, ele entrou em uma dimensão que? Em uma dimensão apostólica, dentro do profético. E esse é o maior nível, para você ter ideia, pois tem um alcance para edificar muitos, para você ter ideia. Esse talvez eu considere um dos maiores níveis dentro do ministério profético, essa dimensão apostólica que se manifesta dentro do profético. Por quê? Porque ele tem a capacidade de alcançar e edificar a muitas. Em vez de só edificar uma congregação, um local específico, ele passa a edificar uma cidade, um estado, um país e até mesmo o mundo. Jeremias 1,10 diz assim: olha que eu te coloquei nesse dia sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Para arrancar, para destruir e para arruinar e para derrubar e também para edificar e para plantar. Profetas na Bíblia que mudam
eles mudam o destino. Os profetas da Bíblia, eles tinham essa característica de mudar destino de quê? De nações. Por exemplo, José é um modelo de profeta, porque José, nos tempos de Faraó, lá do Egito, José mudou uma realidade. Gênesis 41, você pode ler todo o capítulo de Gênesis 41, você vai ver que José é um tipo de profeta que ele mudou toda a realidade do Egito no meio da crise. Porque profetas, eles mudam destinos de nações. Moisés e Faraó, também no Egito, Moisés foi uma espécie, um tipo de profeta que mudou a realidade da nação do Egito. Elias nem precisa dar muitas características que vocês já conhecem bem. Elias, nos tempos de Acabe, para você ter lá em 1 Reis 18, nos tempos de Acabe, Elias mudou totalmente o conceito daquela nação duvidosa. Ou seja, ele provocou aquela nação a voltar-se para Deus, mudou o destino daquela nação. Daniel, nos tempos de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, ele mudou a realidade da Babilônia. Débora e Cícera em Israel, no Juízes capítulo 4, mudou o destino da nação. Uma mulher debaixo de uma palmeira e Cícera em Israel, eles mudaram a realidade de uma nação. Um profeta maduro, ele tem o caráter e está sempre pronto para gerar filhos profetas, de modo que chega a um momento em que exerce a maternidade ou a paternidade profética. Vamos lá? O que nós aprendemos nessa aula? Vamos fazer uma revisão breve. Nós aprendemos aqui níveis da unção em que os profetas operam. Aprendemos o quê? Para recapitular, aprendemos o nível do dom ministerial, o nível da impartição ou da distribuição, nível do manto profético e todas as anteriores principais funções em que a mensagem que sai da boca do profeta: destruir, amaldiçoar, derrubar, desenraizar, arrumar, confundir, afundar e abandonar. O manto profético tem a ver com a unção, tem a ver com a dimensão espiritual em que cobre o fato de Elias ter atirado o manto de Elias, um manto ou um manto físico, todos os anteriores aí. Os profetas da Bíblia mudaram o destino: José, Moisés, Daniel e todos os anteriores. Esse é o resumo da nossa aula. Eu sou o profeta Gilberto Luiz e te espero para nosso próximo módulo, que já vai começar em breve. Deus abençoe, espero você no nosso próximo encontro.